Aos 100 anos, o cinema tem uma história extremamente rica. Quando ele tinha pouco mais de 50 anos, Leitão de Barros já tinha realizado alguns dos filmes mais importantes do cinema português. Lisboa, Crónica Anedótica, Maria do Mar, Maria Papoila ou Inês de Castro. Filmes que denunciavam a evolução acelerada do cinema, comparável à da pintura, da literatura ou mesmo do teatro. O que se convoca aqui é essa experiência, uma obra que percorreu diversas épocas de cinema, do mudo ao sonoro, numa era de grandes mudanças. Há realizadores de cinema que têm uma força e uma energia que parecem só eles serem capazes de mudar a forma da arte que escolheram para se exprimir, tanto a enriquecem e modificam. Por isso, convocamos hoje para este estúdio da Tobis Leitão de Barros. A técnica usada é moderna, digital. O conteúdo, estimulante. A forma, é disso que vamos falar, de uma obra forte, expressiva e apaixonada do cinema português, a de Leitão de Barros. A mão que controla a câmara é a do realizador deste filme. Uma duplicação que esperamos provoque um impacto psíquico forte na memória do cinema e do imaginário de Leitão de Barros. Em 1947, Leitão de Barros fala assim do cinema. Para a enorme massa de espectadores de cinema, tenho dito toda a gente, a tela branca é a evasão das realidades cotidianas. Na essência deste espetáculo, a que uma criança portuguesa chamou deliciosamente bonecos de luz, está o sonho. Sonho em tudo. Na ficção da presença, na imaterialidade física dos seres que se agitam, levados pelo cone luminoso e trêmulo que atravessa a sala, na inconsciência do tempo e do espaço em que essas personagens vivem muitas vezes, ou na poesia do texto e da música que o próprio celuloide gravado nos faz ouvir. Sonhar. Se ganha e se perde. Mas se o cinema para muitos, como arte pura, é ainda a tal curiosidade domingueira, para ninguém deixará de ser a força sem explicações nem restrições do maior espetáculo moderno. Tem ele tal poder de infiltração que todos os governos, desde os fascistas aos comunistas e passando pelos democráticos e liberais, todos tiveram que reconhecer a sua força e curvar-se à evidência da sua supremacia sobre toda e qualquer outra forma de criar opinião. Calça vai para a fonte, Leonor, pela verdura. Vai formosa e não segura. Leva na cabeça o fole, o texto nas mãos de prata, cinta de fina escarlata, saindo de chamalote. Traz a basquinha de cote, mais branca que a neve pura, vai formosa e não segura. Descobre toca a garganta, cabelos de ouro entrançado. Esperai. Atendei que vos olho da gata. Deixei, senhor. Por Deus vos peço. Deixei. Tem medo de andar comigo? Não, que eu tenho medo de andar sozinha, sabe? Sozinho ao pé de tanta gente. Comigo ao pé de si ninguém lhe faz mal. Nem mesmo posso me ser. Eu? Isso sim. Bem, agora mais não. Já estamos ao pé de casa e eu tenho vergonha que me vejam acompanhada, sabe?
em 1917-18, quando o Leitão de Barros, portanto, era ainda muito novo, portanto, tinha 20 anos, pouco mais de 20 anos. Ele faz parte da primeira geração que acorda em Portugal para a modernidade do cinema, para o cinema como facto moderno e para o cinema como arte deste século. É um dos primeiros, portanto, a propagandear o cinema como uma arte, como aquilo a que nos anos 20 se chamará em França a sétima arte. Tal como, por exemplo, o António Ferro, o Reis Santos, o Coutinho Telmo, todo aquele grupo que se reúne na roda da Lusitânia Filmes em 17-18 e para a qual o Leitão de Barros faz, aliás, os primeiros filmes, O Mal Me Quer, O Mal de Espanha e O Homem dos Olhos Tortos, que ficou incompleto. E a perspectiva desse grupo é exatamente, e muito claramente, a de impor o cinema como uma arte de vanguarda. José Júlio Marques Leitão de Barros nasceu no Porto, mas foi registado em Lisboa a 22 de outubro de 1896. Após o curso dos liceus, matriculou-se na Escola de Belas Artes, onde concluiu com distinção o curso e o terceiro ano de Arquitetura. Foi professor dos liceus durante vários anos, publicou o manual Elementos da História da Arte, tendo lecionado desenho e matemática. A partir de 1916, colaborou em jornais com artigos, crónicas, entrevistas e críticas de arte. Viria a ser um dos nossos mais brilhantes jornalistas, fazendo importantes reportagens no país e no estrangeiro e participando em múltiplas publicações internacionais. Como pintor a óleo e aguarelista, foi distinguido com a primeira medalha da Sociedade Nacional de Belas Artes e grandes prémios em várias exposições internacionais. Foi cenógrafo e, como autor de teatro, foi representado no Teatro Nacional, no Apolo e no Politeama. Era cineasta, crítico, jornalista, fotógrafo, decorador, encenador, dramaturgo e cenógrafo. E aguarelista, claro. Ele, nos anos 20, faz parte de um grupo nesta cidade de Parola, que era Lisboa, de uma Janesse Torre, que incluía gente moderna também. O António Ferro, para começar, e a Fernando de Castro, que na altura ainda não eram casados. Depois o Tomás Ribeiro Colasso, que não era tão moderno como isso. As Manas Ottolini, filhas do Roque Cameiro, que é uma espécie de mentor artístico do Leitão de Barros. E depois o Martins Barata também, que se tornará mais tarde cunhado do Leitão de Barros também. Mas não é que há assim um grupo de gente nova, escritores, gente ligada às artes plásticas, ao jornalismo, à escrita. Tem uma postura radical. O Leitão de Barros é um moderno, evidentemente. E ele não deixará de fazer a apologia e fazer o elogio dos artistas modernistas que ele conheceu na sua juventude. Através de quê? Através de Notícias Ilustrado, que ele dirige, que ele funda e dirige a partir de 28, aquela revista, o jornal, dura até 35, e ele vai sempre divulgar e fomentar e apoiar a atividade dos artistas modernos, ou dos modernistas. O Leitão de Barros é o equivalente português do Cheikh Octou, porque é um homem que toca vários instrumentos. É um homem, e todos eles de uma forma de facto superior, para não dizer superlativa. Sim, ao ponto de fazer e desmanchar, fazer enquanto tinha tempo. Depois saía de qualquer maneira. Nós nunca o ouvimos, senão impecavelmente vestido, com o seu chapéu, os seus fatos de bom talho, na verdade, e suas maneiras finas e quase principescas, se você quiser, um modo como ele se julgar. Mas quando foi da saída do cortejo, o sujeito vestiu um fato de macaco. Vestiu um fato de macaco, na verdade, quer dizer, como se fosse o fato de trabalho dele, que nunca foi. Olha, era necessário, penso eu, ele ter aquela figura de um sujeito que estava a entrar de trabalho, conduzindo as massas, na verdade. Não precisava para nada, porque eu já tinha estado em momentos em que havia mais lixo na preparação do cortejo, em que ele devia ter-se protegido com o fato de trabalho. Naquele caso, ele saiu à rua, quer dizer, como um dos protagonistas do cortejo, era ele próprio, não é? Daquela maneira, com a sua moto sidecar, na verdade, dando ordem à direita e à esquerda, e tal, discutindo com os tipos da tropa que mandavam para certas coisas e tal. A impressão que representava um bocadinho a sua própria imagem. Ele fazia de Leitão de Barros, não é? Mas era já uma segunda natureza. Não tenho ideia que ele pudesse ser um bom ator. Fazia as coisas assim, não era para durar, para durar. Nisso ele era mesmo em Colares, era cenógrafo, não é? E os cenários depois deitam-se fora ou não se guardam em museus. E dizia, quando eu morrer ainda cá fica.
E realmente, quando ele morreu, ficaram, mas pouco tempo depois estava tudo a desfazer-se, ia ficar cheio de caruncho. Aqui em Colares, uma das casas que ele fez foi toda feita, toda, com materiais usados, até os tijolos, os sanitários, os azulejos da casa de banho, tudo aproveitado. Tenho uma memória que ele trabalhava loucamente, mas tinha uma capacidade de trabalho absolutamente extraordinária. Não se prendia afetivamente às coisas, porque os objetos representavam para ele um momento. Era um momento, digamos assim, quer dizer. Mas não tinha espírito, por exemplo, colecionador, né? Nós, quando saímos com o meu avô, não havia dia nenhum que ele não mostrasse um edifício que estava a cair e que era lindíssimo e que tinha isto, que pena não estar tratado. Estava sempre a chamar a atenção para as coisas bonitas, eu acho. Leitão de Barros era um homem paradoxal. Professor de desenho e matemática, não conheci ninguém mais liberal e menos rigoroso do que ele. O seu vivíssimo espírito de artista e a sua implacável veia satírica só não toleravam duas coisas, o mau gosto e o ridículo. Perfeccionista sempre insatisfeito, chamava ao cinema uma arte de renúncias. Nacionalista no mais lídimo sentido da expressão, a sua vida e a sua obra sempre se orientaram para a exaltação dos valores tradicionais de Portugal e do seu povo, da beleza da nossa terra e da nossa história. A poucos portugueses do meu tempo se ajusta melhor do que a José Leitão de Barros o belo epíteto de realizador. Com Nazaré, praia de pescadores, e Maria do Mar, produto de dissabores, de anseios e preocupações, morreu entre nós o cinema heroico, afinal, o único que é obra de arte. Depois surgiu o cinema comercial. Soubemos, nestes 30 anos, encarar a fundo o cinema para elevar o nível cultural, de maneira especial das populações rurais, ou até mesmo como elemento doutrinário. Ao cinema exige-se que eduque onde deve educar, que divirta, insinue e ensine onde é mister, que seja anseio e preocupação e nunca uma finalidade, pois o cinema, disse, tem a eloquência do documento. Se é certo que morreu de morte natural o cinema heróico, se não é menos certo que o cinema comercial se suicidou, se é ainda exato que a multidão está desatenta e distraída do seu espírito, em Portugal não é menos verdade que existe um público que precisa em absoluto que não lhe neguemos uma assistência cultural sentimental portuguesa e estrangeira que só o cinema lhe pode dar. Com todas as limitações do público, com todas as inferioridades intelectuais de que nos acusam no cinema, com todas as incompreensões e injustiças maiores nos meios mais pequenos, devemos salvar para as gerações que chegam a permanência, a continuidade
e à ação insubstituível do espetáculo cinematográfico na vida portuguesa. O Leitão de Barros é, digamos, a primeira figura de vulto a apostar e a fazer uma ativa propaganda por esse papel do cinema. As coisas não correram bem do ponto de vista comercial. Toda aquela história, aliás, parece uma história, a história da Lusitânia Filmes, uma história de comédia portuguesa dos anos 30, a tia alentejana que dava ao sobrinho rico uns dinheiros que ele dizia que era para estudar, depois metia esse dinheiro no cinema, depois uns cheques carecas, depois as tias que lhe cortam os créditos, depois acabaram até alguns na prisão. Depois ele afasta-se do cinema, vai sobretudo para trabalhar no teatro, jornalismo, pintura, sendo um homem de 1000 ofícios como ele sempre foi, até se reapaixonar pelo cinema. Tanto a Nazaré, do que se conserva, como sobretudo a Maria do Mar, são filmes magníficos, magníficos do ponto de vista plástico, magníficos do ponto de vista de tratamento formal e de absorção muito rápida do cinema soviético, que ele conheceu numa viagem que fez à Rússia e à Alemanha, em que apanha muito rapidamente aquele tipo de cinema e conseguiu transportar esse imaginário para Portugal. O Ferro escreveu, aliás, nessa altura qualquer coisa em que falava estranhas semelhanças com a alma eslava, enfim, não haverá alma eslava nenhuma, mas uma origem, uma inspiração idêntica, porque ele aprendeu muito bem as lições de Eisenstein e de outros mestres do cinema soviético nessa altura, no tratamento do grande plano, da montagem, da força expressiva de algum desses planos, etc. E isso conseguiu, sobretudo na Maria do Mar, uma força visual colossal. Maria do Mar é uma ficção muito pictórica, um Leitão de Barros ainda é muito pintor. Enquanto na Lisboa Crónica Anedótica, essa influência formal do cinema soviético, creio que é talvez mais visível, não é? Naqueles jogos de sombras e de luzes, na própria narrativa fragmentada. Há uma série de apontamentos deliciosos sobre Lisboa, feitos com uma verve e um sentido de observação que são perfeitamente invulgares. E em que ele foge muito de um tom fatalista ou nostálgico que muitas vezes atravessa o cinema português, para ficar numa espécie de complacência com os próprios personagens, para apanhar aquilo que ele próprio dizia, o lado pobrete mas alegrete. Ora, quer ver? Esta vai por sua intenção. Filho rei! Quer roubar o filho? Pague aqui o tributo, pai! Ora, anda, Pedro, chegue, que eles têm inveja! Já ensoeiradas na lembrança eu disse adeus à terrinha e mais ao lar. Ai, ai, ai. Boa sorte, mas com esperança e fé em Deus, para a rir e a cantar. Ai, ai, ai. Despedi-me das ovelhas, do meu cão, das casas velhas, do lugar onde eu nasci. Ai, ai, ai. Não me importo de ir à toa, que o meu sonho é ver Lisboa, mais no mar que eu nunca vi. Adeus, oh terra, adeus linda serra da neve a brilhar. Adeus, aldeia que eu levo na ideia, não mais cá voltar. Adeus, oh terra, adeus linda serra da neve a brilhar. Adeus, aldeia que eu levo na ideia.
esse leque que surge no final do cinema mudo e no princípio do cinema sonoro é, por um lado, leque de gente que se conhecia e, por outro lado, pessoas preocupadas com outras coisas além do cinema. Eram artistas plásticos, músicos, eram artistas gráficos, eram críticos de cinema, eram, de certa forma, também o que se poderia chamar quase que um primitivo cineclubismo. Portanto, eram poetas, era gente de muitas áreas a quem o cinema estimulou e finalmente motivou para se entregarem também à criatividade e mesmo, em alguns casos, à realização. Daí que, de uma forma mais ou menos intensa, eles tenham feito filmes, alguns prosseguiram carreira e outros se abandonaram. Além do Leitão de Barros, a única personalidade que, quanto a mim, se pode considerar de um criador, de um artista do cinema português nesta fase do cinema mudo, é o Reinaldo Ferreira, portanto, mas que surge já em 1927 e surge esporadicamente, com grande força, com grande intensidade, como era característica dele, mas depois largou porque tinha sido para ele mais uma mera experiência. Mas, de facto, a marca do artista, a marca do criador, no cinema português até essa data, só surgem esses dois. O Leitão de Barros foi o primeiro diretor de cinema em Portugal que criou disciplina no estúdio, dentro do estúdio, profissionalismo. Antes dele, tenho a impressão que as coisas corriam um pouco à maré. Com ele começaram a aparecer as notas de rodagem das fitas. Todos os dias havia uma nota no estúdio. Ele impunha uma certa disciplina, claro, não é? Os atores e os técnicos tinham medo dele, enfim, medo, um certo receio. Não é? Bom, o Leitão de Barros era uma pessoa muito nervosa. Nervosa e calma ao mesmo tempo. Parece disparate, mas não é. Quer dizer, quando trabalhava, estava a trabalhar, tudo corria bem, era tudo muito calmo, ele gostava muito, ficava radiante quando o trabalho estava a correr como ele queria, mas quando não queria e se zangava, começava aos gritos. Eu fui lá, mas eu disse que foi quando eu lhe disse, olha, consta-me que o senhor diz que chama estupidez às pessoas. Eu não é porque não quer dizer que eu não seja estúpida, mas não gosto de ouvir dizer. E então, se não faça isso, que eu vou-me embora. Recordo aquele homem sempre interessado em toda a parte, desde a maquiagem até o guarda-roupa, até uma disciplina que ele imprimia constantemente, até com um certo mau humor às vezes. Imaginei que de noite Camões é encontrado nesta galeria e que, dizia, uma dama aqui está também. E os tudescos da guarda, ao passarem a ronda da noite, lhe descobrem o vulto. O Leitão de Barros era um esteta. Não vos esquecer. Para ele, a beleza aparecia em primeiro plano. Cuidava de tudo. O ambiente, os fatos. Eu lembro-me que no Camões nós aparecíamos ricamente vestidas, tudo aquilo era bom, os tecidos eram ótimos, era o verdadeiro veludo, era tudo bordado com perlazinhas. Era uma coisa, era um peso, bem, era um peso em todos os sentidos, porque nós nos sentíamos cansadas quase daquilo que levávamos em cima, mas dava-nos o Fausto, dava-nos o ambiente da corte, nós sentíamos figuras integradas naquele ambiente. O cinema era a menina dos seus olhos. No entanto, um cortejo, uma exposição, isso doía muito com ele. O Leitão de Barros era o maestro, sabia os naipes de que lá estava, pensou fazer os painéis de Nuno Gonçalves. Eu, mais o Mato Sequeira Neto, fomos pintar a óleo
e começámos a pintar através de uma reprodução. E depois, quando já estavam quase prontos, transitou para o Museu de Arte Antiga e nós, em presença do original, pintámos. Grande parte das coisas eram objetos que eram representações de objetos que existiam, e outros eram composições que ele próprio inventava, que desenhava e que fazia compor de acordo com as intenções que tinha de uma espécie de um grande guião que ele tinha para aquele cortejo, não é? Que aquilo não é uma reprodução histórica, nunca seria uma reprodução histórica, mas uma recriação com uma qualidade que não era resultado de uma investigação muito profunda, era talvez de um conhecimento superficial, não é? Mas que eu penso que resultava depois no conjunto, resultava bem. Tudo aquilo era organizado como uma grande movimentação de figurantes num filme a acessível de fio, não é? Que o talento dele fosse reconhecido assim por multidões foi no cortejo, no último de Lisboa, que eu já era mais velha e, portanto, pude apreciar de outra maneira. Era muito cuidadoso naquilo que fazia. Por exemplo, no cortejo histórico, quando os figurantes estavam a sair, porque eram homens da Guarda Republicana, eram homens de Lanceiros II, porque tinham que ir montados nos cavalos, mas iam vestidos daquela maneira. O cuidado dele à saída, porque havia uns que iam sair com o relógio de pulso e pormenores deste género, não é? Uns vestiam aquelas meias justinhas ao corpo, mas por baixo deixavam ficar os slips que se notava. Ele toca tirar isso, então sempre com o cuidado das coisas terem aquele realismo. Era Leitão de Barros, que deixa de ser um modernista e cada vez mais é um homem do regime, é um homem historicista. É um épico cada vez mais e, evidentemente, ninguém fez as encenações do regime como ele fez. Ele autor todos os grandes cortejos históricos, da Tomada de Lisboa, o cortejo dos anos centenários de 1940, o cortejo das festas de Lisboa em 34, o cortejo histórico de Venturas, tudo isso é feito por ele. E, de facto, tem essa habilidade de mobilizar dezenas e dezenas de figurantes e, obviamente, provocar com isso quase uma histeria coletiva da população que assistia àqueles cortejos, não é? Aqueles desfiles. Imagino como seria o país nos anos 30. Obviamente que assistir a um espetáculo destes, coisa que nunca se tinha visto, era extremamente empolgante, não é? E era extremamente novo, independentemente de partidarios ideológicos. Foi a melhor exposição que se fez em Portugal, foi a exposição dos anos 40. Teve um timing perfeito, uma programação perfeita, foi a maturidade do regime, do Estado Novo. Foi o apogeu do regime. Quando o resto não estava em guerra, faz aqui uma festa enorme, uma festa imperial. E, obviamente, com o Leitão de Barros, foi secretário-geral, ele com o Martins Barata, com o cunhado, concebeu o Nova Portugal, que se afundou e foi uma chatice a pôr a flutuar, enfim. Que é historicista, que é uma réplica de um galeão da carreira das Índias, já do século XVII, creio eu. Mas também faz o grande cortejo do mundo português, foi um ponto alto das comemorações. Mais uma vez, dezenas e dezenas de figurantes contaram a história desde a fundação da nacionalidade até o Império, o Brasil, tudo mais, e até o Estado Novo. E o Estado Novo desfilavam a Legião Portuguesa, desfilavam a Mocidade Portuguesa e desfilavam, obviamente, minhotas. Era uma visão, por um lado, da força, da visão da ordem, do Estado de Ordem, e por outro lado, a visão do folclore, um regime ruralista, com uma paz social, um Estado Novo que já não faz grandes obras públicas modernas, como tinha sido o técnico, o estilo super técnico, mas que agora já pode olhar para trás, já tem feitas, pode cada vez mais enverdar pelas vias do historicismo e do passado. E, obviamente, que o Leitão de Barros aí torna-se regressivo também, evidentemente, e vai atrás. Era um senhor grande, não é? Eu era uma criança com 8 anos, um senhor grande, com um bigode grande e farfalhudo, um bonito chapéu, muito rigoroso. Via fundamentalmente o mundo em termos plásticos e visuais. A formação de Leitão de Barros foi a de um professor de desenho e na sua juventude, com outras pessoas, com Martins Barata, o meu pai, com Tertuliano, com Cristino, inclusivamente com o Telmo, que veio a ser, Cortinal Telmo, que veio a ser cunhado dele, frequentavam muitas belas artes. Eles eram a Sociedade de Belas Artes, né? Eles eram fundamentalmente aguardelistas e pintores. E o Leitão de Barros desenhava muito bem e pintava muito bem, tinha um sentido espantoso da cor.
como disse, tem duas fases. Uma que vai, não sei, vai até aos 25, 26 anos, não mais. Em que depois para a pintura, diz, eu sou um pintor falecido, agora até posso ser crítico de arte, porque sou um pintor falecido. E depois faz, mais tarde, lá por volta dos 50 e muitos, ou 60, faz uns quadros para ser, não eram para vender nem para exposição, mas para se distrair. Todo o autor de espetáculo, ao fazer uma obra, sonha com a consagração do público. Produz por um fenómeno de antevisão do trabalho realizado, das reações do público. Começa por fazer-se ele próprio público, para criticar, entusiasmar-se, rir ou sorrir, sofrer ou apaixonar-se com o espetáculo. O criador de espetáculo, se pudesse fazer uma plateia de indivíduos semelhantes a si próprio, que sofressem as reações que ele mesmo, o autor, sofreu, tinha o seu êxito assegurado sempre. Ora, não há, e eu não acredito que haja, autores que escrevam ou realizem propositadamente mal, porque o público gosta assim. Nem autores que escrevam ou realizem assim, na certeza consciente e antecipada do insucesso. O que há é pessoas ingênuas, pouco inteligentes, pouco observadoras, abstratas das realidades, que julgam que está bem assim e afinal não está. O principal e de grande desgosto que ele teve foi a questão da nau, não se fazer, que era uma coisa que ele tinha uma paixão por aquilo e enterrou anos da vida dele a tentar levar para a frente e enfim, não conseguiu. Sejamos sinceros, todos nós vivemos do público e para o público. E os meus amigos mais do que eu, realizador sem ordenado, nem garantias, nem dinheiro. Para que os cinemas do país tenham este inverno um primeiro programa nacional, para que algumas centenas de pessoas tivessem durante um ano ganho dinheiro com o cinema português, foi preciso que um realizador trabalhasse a crédito 15 meses e ainda oferecesse em holocausto a um esforço desesperado de acreditar uma arte e uma indústria todos os magros escudos da sua bolsa pelintra e proletária. Todos eles, o Leitão evidentemente, foram marcados pela escola, pelos primórdios da escola soviética, é preciso não esquecer isto. Tudo aquilo tem uma grande marca, do Pudovkin, do Dziga-Vertov, do Eisenstein, toda essa gente, sobretudo na Baía do Mar. Há uma relação profunda com as técnicas do expressionismo alemão, sobretudo ao nível da iluminação. Bom, o que é que acontece? É que esses homens também tinham eles uma grande disponibilidade para se inclinarem sobre uma variedade de interesses. São homens da grande cultura, homens que se dedicam, homens de leitura. Por exemplo, o António Barros era um camilianista, não é? O António Lopes Ribeiro era também um camilianista, embora pertencesse ao Círculo Lessa de Queiroz, não é? Quer dizer, esses círculos, para além, evidentemente, de serem círculos de ordem política, são também locais, territórios de reflexão sobre a cultura. E esses homens a falar com o Leitão de Barros era um espanto. Nas várias áreas de atividade dele, ele nunca tinha só um sentido, uma única preocupação, uma única vertente. Ele era sempre dual, portanto, havia sempre a dualidade. Talvez não tanto numa expectativa ou numa perspectiva dialética, porque não há o sentido dialético, mas há sempre o discurso com dois sentidos, portanto, recorrente. Há sempre, portanto, esse lado. E também no cinema isso funcionava. E ele, por exemplo, joga com a cor e com o preto e branco, joga com as luzes e joga com as sombras e faz isso sempre muito bem. Há uma cena de humor e depois há logo uma cena dramática, há um ator secundário que aparece de um momento para o outro imprevistamente em primeiro plano e mesmo que diga só uma tirada, um curto diálogo, por vezes isso sucede num momento que despoleta implicações na ação que são extremamente fortes e extremamente sugestivas. O que é que você quer? Ah, bem, menino, vê lá onde constipes. Ai, se trunços, credo! O que foi? Você tem podido ter permitido estar em pilastras? O quê?
Em Pilatas, como a senhora sua mãe botou ao mundo. Será que você não fosse tão desmazelada? Agora até quer limpar a cara e não tem toalha. Olha, limpa a coxa, que é onde você costuma limpar as botifarras. É, malcriada. É melhor que limpasse o chão, que está sempre uma porcaria. Porcaria? Porcaria é o que você faz? Deixa sempre aqui o quarto numa lavariça pegada. Bem, basta de paleio. Ah, mas é buscar mais água que eu não estou para É aturar. relaxar ainda por cima é refilão, rei do Você é porca e ainda por cima é malcriada. Engraçado do homem que casar consigo. Ratolinho, mas é da mulher que o levar. Dessa está você bem livre. Minha especialidade nunca foram as sopeiras. Ai, recua, menino, recua. A bicha é tão antipática. Olha a beleza do homem. É dos filmes que melhor apanhou, digamos, um diálogo do mundo rural e do mundo urbano tão provincianos anos como eram nos anos 30, uma Lisboa para a qual a Maria Papoila vem servir a história habitual do soldado, etc., mas fazer tudo isto sem cair no bilhete postal. Querem um retrato em pensamento? Isso, em pensamento. Em pensamento era muito bonito. Em pensamento. O que é o retrato em pensamento? Retrato em pensamento é, você pensar é aquela menina entre nuvens. Ai, que lindo. Era tão bom que a gente ficasse para sempre assim unidos como vamos ficar ali no caixote, não era? Você não quer ler a sua sina? Me ensina a trabalhar. Venda-me um peixe desses. Não vendo de olho. Olha aí tem. Me ensina a dar peixe. Muito obrigada. A minha janela não há outra igual a ela. Então, chegaram ao Porto. Quem foi primeiro? O Eduardo Oliveira. E o Augusto? Chegou em quarto lugar. Está cheio de azar. Mas tenho a certeza que foi o Eduardo. Pois foi. Era um filme que tinha tudo. Só faltava ter lá o lava-loiças, não é? Tinha muita coisa. Foi a primeira vez que se fez em Portugal transparente. Mal feito, não é? Mas fez. Ele estava no estúdio realmente a pedalar na bicicleta e por trás estava a passar a estrada, não é? Eu assistia a isso com os olhos arregalados. Era um homem que estava extremamente atento a todas as novidades técnicas e as procurava rapidamente adaptar ao cinema. Isso existe, de facto, em todo o cinema do Leitão de Paz, que é o artifício, que eu chamaria, portanto, o artifício cénico. Cénico, mas também técnico. Quando há possibilidade de que o peso arquitetónico seja, de facto, natural, ele utiliza. Depois há casos intermédios, como é o caso do Camões, que foi um filme em que ele também usou até à exaustão tudo aquilo que poderia ser o cenário natural. E depois, mesmo aquilo que é a natureza, ele artificializa. Ele recorre à Maria Helena Valcameiro para lhe fazer determinadas partes dos figurinos e dos cenários, que ele recorre aos melhores iluminadores, alguns alemães que, em trânsito, estavam cá, ou que ele chamava porque tinham ficado em Espanha, e que ele tem também os melhores diretores de fotografia, normalmente um para exteriores e outro para interiores. Ao realizar o meu último filme, quando tive que ensinar a construir um cenário, a fazer um móvel, a imitar umas pedras, a cortar um fato antigo, a pegar numa cauda de vestido ou a fazer uma vénia, eu tive a sensação de que, tendo sido anteriormente professor, não mudara de profissão. Eram ambientes, do ponto de vista cinematográfico, com bons resultados, e que são, mas faltava-lhes uma maior verdade na interpretação da arquitetura e dos objetos históricos. Serão eles. Estás bem seguro disso? Aires! Aires! Mas olha que se não for verdade, mantem por cá no Rocio. Digo a verdade, senhor. Chegarão esta mesma noite. Esta mesma noite. Esta noite. Ouvistes? Chegarão esta noite aí. Prosperais! Essas cenas que normalmente se podem sempre estar ao pior,
foi aquelas em que ele conseguiu uma força trágica mesmo grande. Aí ele conseguiu, em alguns momentos, chegar ao que ele chegou ao épico. Salve vestindo Dom Pedro com os corações dos assassinos, aí aquilo é mesmo forte, violento. Lembro que o Luís Pina dizia várias vezes que aquilo lhe fazia lembrar algumas coisas do Ivano Terrível, ressalvadas todas as proporções, o que até se pode explicar porque alguns decoradores e figurinistas eram russos, exilados, estavam nessa altura a trabalhar em Espanha, que vieram trabalhar com o Leitão de Barros, e portanto há um trabalho de reconstituição e de força de algumas coisas, considerando neste Castro um filme bastante interessante. Ele era muito cuidadoso. Se por vezes não podia fazer as reconstituições de uma maneira mais eficiente, era porque não tinha meios, não é? E estes meios são sempre os meios financeiros. O Afonso Lopes Vieira era o consultor literário para a Inês de Castro. Quando se estreou o filme, meu pai perguntou ao Afonso Lopes Vieira o que é que ele achava do filme. No fim, e o Afonso Lopes Vieira, com aquele seu ar um bocadinho seráfico, diz: sabe, Jaime, o Shakespeare dizia que teatro são 3 tábuas, 2 pessoas e uma paixão. O Barros, ele conseguiu 2 pessoas. Ele conseguiu uma paixão, mas pôs tanta tábua. Conhecia as limitações que o cinema tinha para ele e para o contexto e para aquilo que era o cinema na altura cá na Terra. Penso que ele não se importaria muito de que 10 ou 15% não ficassem bem, não é? Mas que o conjunto poderia resultar. Não sei, ele era muito exigente porque, para ter alguns resultados neste meio pouco treinado, não é? E com pouca experiência do cinema, e é fácil de transpor para outras atividades não tão importantes, mas onde essa humildade científica tem que prevalecer, aceitar que 10 ou 12%, 15%, mesmo 20%, não fica como a gente gostaria, não é? A Severa é um filme que eu acho que está cheio de coisas muito bonitas. Não é um filme musical, ao contrário do que se diz, mas não é o som que lhe acrescenta muito. Aliás, o próprio Barros depois disse isso, que a história do fado a partir da Severa era uma lenda, porque tudo tinha sido acrescentado depois. Ele, aliás, lançou 2 versões simultâneas, uma muda e outra sonora. Nunca vi a versão muda que se perdeu, mas não penso que perca grande coisa, não é o som ali que foi a grande novidade à época, porque foi o primeiro, como sabes, o primeiro filme português sonoro, mas, quer dizer, o som ainda ali não acrescenta nada, é da força das imagens que o filme vive em grande parte. Oh, Rua do Capelão, juncada de rosmaninho, se o meu amor vier cedinho, eu beijo as pedras do chão que ele pisar no caminho. Quebre-se o cetro do Papa, faça-se dele uma cruz, que a púrpura sirva ao povo para cobrir os ombros nus. Isto fazia parte do nosso missal. E eu estava muito dentro, digamos, da vida do Castro Alves,
mas da sua vida revolucionária. Isso, então, foi um orgulho para nós todos eu ir fazer o Castro Alves. Eu estou emplumado para fazer o Castro Alves. O homem, o Leitão de Barros, vai ao Brasil para se identificar no terreno e para ver aquilo, para se inspirar mais, para, digamos, foi às fontes, para beber mais. E qual é a tragédia? Para ele não, para mim. Aparece-me aí com o Castro Alves, que é um atrás do Brasil. Que o Leitão de Barros disse, eu não fiz isto por causa deste brasileiro. Não, eu fiz por causa de ti. É por causa de ti que eu fiz isto. Porque tu és igual ao Castro Alves. Não, ó pai do Castro Alves, eu estou a olhar os quadros, as fotografias, tudo. Eu fiquei logo, não. O Artur já não pode fazer o Castro Alves. O Artur tem que fazer o pai do Castro Alves. E eu cá por dentro digo, já me lixaste. O Vendaval Maravilhoso foi um desastre em todos os sentidos. Eu, para mim, tive uma sensação. Aquilo sistematicamente aparecia um som que eram cães a ladrar. Eu penso que passou-me pela cabeça algumas vezes que tivesse havido uma sabotagem. Até porque o Vendaval Maravilhoso retratava uma figura de um libertário. Eu penso que pode ter havido uma sabotagem. Penso que se tem pensado nisso muitas vezes. Foi uma ruína financeira. Ficou a pagar isso durante vários anos. É o último filme em que ele tenta tudo. É o filme mais caro dos anos 40 em Portugal e talvez mesmo em termos absolutos, se vamos fazer contas à inflação, um dos filmes mais caros alguma vez feitos em Portugal, em que ele tenta tudo com o Brasil para lançar uma grande produção que fosse simultaneamente um enorme sucesso em Portugal e no Brasil, que foi tudo ao contrário do que aconteceu. Ele, claramente, é o último filme dele, ele quis encerrar, acabar o mais rapidamente possível. Portanto, quanto mais depressa estreasse ele pudesse arrumar as bobinas na prateleira, melhor. Que ele queria partir para outras. Ele tem uma paixão pelo cinema em novo, portanto é um homem que acredita na força do cinema e na superioridade do cinema inicialmente e até aos fins dos anos 30 totalmente, que se envolve em todos os processos de transformação do cinema português, as novas leis que vão criar as primeiras leis de cinema em Portugal, no processo da Tobis, em todas essas coisas ele está metido até ao fundo, nas primeiras tentativas de coprodução, quer com a Espanha ou com o CAS, quer depois com o Brasil, portanto de ir a todas no sentido de conseguir uma expansão grande do cinema português. Vêm as bobinas e na alfândega vão para mexer, não, cuidado que isso é filme. É filme, é o negativo, não se pode mexer. Não se pode mexer. Não se pode mexer. Então, eu que sou o diretor da alfândega, você vem-me ensinar a mim e a dizer-me que não se pode mexer. Não, é que se mexer, estraga. Se mexer, estraga. Aquela coisa mesmo. Do diretor da alfândega, nessa altura, estás a ver? Abre lá essa merda. Sim, senhor diretor. Pronto. Ficou tudo velado. Tudo. Sabes o que é? Velaram tudo. Foi tudo para, quer dizer, foi tudo para a página da necrologia. Mas é assim, Portugal é um bocadinho assim. Nessa altura desinteressa-se claramente ou aceitam os filmes que são nitidamente de encomenda e para ganhar dinheiro, como as reportagens que ele fez desde a visita da Rainha Dona Amélia a Portugal ou a da Ponte sobre o Tejo. Mas, digamos, isso já são encomendas, trabalhos de circunstância que ele não toma a sério nem com nenhum entusiasmo. O último grande ato dele no cinema é em 49, e em 49 o Leitão de Barros era um homem com 50 e poucos anos, portanto era um homem relativamente novo, digo eu, na minha provecta idade, mas portanto muito novo para terminar uma carreira. O cinema, digo eu, que não existirá
Enquanto a aventura cinematográfica não seja eliminada, o capricho exibicionista não deixa de ser a mola real da produção e o setor do mercado nacional não seja largamente aumentado. Ele diverge das tentativas mais diretamente apologéticas de um género a explorar no cinema português, para ir, sobretudo, procurar numa certa tradição romanesca e numa certa tradição pictural as bases do imaginário plástico português. E isso, ele, quanto a mim, conseguiu muito fortemente e inapagavelmente, quer para um lado da Maria do Mar, para a Nazaré e para os pescadores, quer no que diz respeito à vida da cidade, na Lisboa Crónica Anedótica. Acredito num cinema português porque acredito na eternidade deste grupo parecido que somos nós, capazes de muita asneira e de muita coisa bem feita, que somos, enfim, uma raça, isto é, que levamos sobre alguns outros povos esta vantagenzinha apreciável. Conhecermos-nos uns aos outros de gingeira há 8 séculos. E, graças a Deus, damo-nos mal. Se calhar é só genético. E depois o resto tudo à volta sou eu que ando a tentar recriar. Eu já me tentei chamar Rui Leitão de Barros, já uma série de coisas, e acho que é só genético, não é mais nada. Era uma pessoa muito divertida e também muito variada. Não havia um dia que fosse igual ao outro, nunca. Via imediatamente tudo em grande, não era capaz de saborear a coisa pequena, tudo em grande, tudo para todos, era realmente o homem do espetáculo. Era tudo em grande, era tudo em rico, não era pobrezinho, era certo. Por exemplo, figurantes bem comportados, com o Leitão de Berros, como lhe chamavam, que eu berrava com eles amadamente, com o Leitão de Barros. Um diretor de espetáculo tem que ser ambicioso. Não lhe fica nada mal, se não for é que é pior. Em casa não se ouvia ao meu pai um palavrão. Cá fora parece que até se ouvia muitas vezes. O Leitão Barros queria uma coisa, mas não sabia dizer assim, eu quero isto. Faças embora uma coisa a dizer qualquer. Depois, o homenzito fazia uma coisa qualquer. Isto é uma merda, mas isto é uma merda, não quero nada disso. O Leitão Barros é um fenómeno. Disse, havia outros. Se calhar havia, mas quer dizer, ele é que apareceu. Era um conversador de um feitio excelente. Se era um grupo, começava a exibir-se, era capaz de humilhar as pessoas. Quer dizer, tornava-se chato. Exato. Estão muito perto do povo e as pessoas sempre a dizer, é um tipo dado com o regime. Não, ele era esperto. Era a única maneira de fazer as coisas. Não perder a oportunidade de dizer uma boa piada era uma coisa que caracterizava muito o Barros, não é? Mesmo que desse, imediatamente a seguir desse bronca, não é? Quer dizer, tinha que dizer a piada que lhe ocorria, não havia nada a fazer, pá. Há muitas anedotas dele que certamente já te contaram e em que ele está sempre com um sorriso meio irónico para aquelas próprias coisas que o mandavam ensinar ou que ele aceitava. Por um lado as grandes glórias e por outro lado o lado também de quem estava a perceber de que é que eram feitas essas glórias ou de que é que era feito aquilo tudo. Num dito, diz qualquer coisa. E eu disse assim, ou não é Olhadina que está a dar banzé. Quer dizer, começou todo a rir, não é, com a história e a cena foi cortada e ele então repreendeu-me por causa disso, não é? E depois já lhe contei há bocado, foi aquela cena que ele me mandou fazer primeiro e eu fiz-la muito timidamente, evidentemente, mas lá foi a primeira vez, acertei logo. Ele é uma pessoa que colheu experiências de todas as artes, da escrita, portanto, a literatura,
das artes plásticas, e levou isso para o cinema, mas ao mesmo tempo ele transportou também do cinema para todas as outras manifestações artísticas que ele teve essa mesma arte. Ele é pouco conhecido como pintor e ele era um extraordinário pintor. Mas apesar dos berros era uma pessoa encantadora.